proteína de manhã ou à tarde? Ou isso é irrelevante? Não, sua pergunta é muito boa, Vitor. O ideal é que a proteína ela seja dividida ao longo do dia, em termos de refeição. Agora, a questão é, o whey protein tem algumas propriedades que às vezes é interessante você associar ao treino, tá? Então, por exemplo, você tem um estudo do Alan Hayes e do Paul Cribb. Eles analisaram se existia diferença de você consumir whey protein antes do treino e depois do treino, de você consumir esse whey protein de manhã e de noite. Você está tomando whey protein 2 vezes ao dia. A raiz do que era a dúvida deles, Vitor, era a seguinte: se o whey protein é só um alimento, se eu consumir ele antes do treino ou depois, não é diferente de eu consumir ele de manhã e de noite. Concorda? Se ele não tiver nenhuma propriedade específica. Pois bem, e eles descobriram que tem diferença. Quando você toma whey protein antes e depois do treino, você tem maior ganho de massa muscular, maior perda de gordura. E aí, de onde vem isso, né? Só que esses dois caras, o Alan Hayes e o Paul Cribb, eles são extremamente meticulosos. E no trabalho deles, eles não fizeram só a avaliação do que era o uso do suplemento. Eles fizeram uma avaliação quantitativa de força em 3 exercícios: levantamento, terra, agachamento e supino. E aí o que eles descobriram? Que quando você tomava whey protein antes e depois do treino, aumentava a força nesses exercícios. E aí você se pergunta o seguinte: pô, se então é o whey protein que faz ganhar mais massa muscular e perder gordura? Não. É a mudança na capacidade física que faz isso. Claro que a função proteica dele é exercida tanto quando você toma no horário quanto você toma no outro. Contudo, como você tem alteração do que é a função do exercício, isso interfere naquilo que é a resposta ao exercício. E aí você não tem só o efeito da proteína, aí você tem o efeito da proteína como modificador dos parâmetros do treinamento. Logo, tua pergunta, Vitor, é a seguinte: se eu estou falando de alimentação, né, se você distribuir ao longo do dia, na verdade é o ideal, você distribuir em quantidades iguais ao longo do dia. Agora, se você falar do uso de proteínas, de suplementos, aí é diferente. Falando de whey protein, por exemplo. Esse estudo ele foi feito com whey protein, Vitor. Ele não foi feito com colágeno, ele não foi feito com proteína da carne, ele não foi feito com proteína vegetal. Então, ervilha, arroz brotado, hemp, trigo, soja. Então, não dá para você expandir para outros tipos de proteína. Agora, com whey protein acontece assim.